eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo de número 4, com alegria. É muito bom podermos ver a igreja do Senhor alegre dessa maneira, vermos a igreja do Senhor. Podemos permanecer assentados, por favor. Nós já lemos esse texto, nós vamos estudá-lo, mas como eu vinha dizendo, é muito bom poder ver a igreja do Senhor no culto de ensino como esse, tão animado, a igreja tão cooperativa. Eu fico feliz porque eu sou de um pensamento que o culto ou o avivamento de uma igreja, ele não é medido pelo culto do domingo, ou pelos cultos da vitória, ou pelos cultos públicos. Eu acredito que o avivamento de uma igreja, ele é identificado pelos cultos de oração e de ensinamento da palavra de Deus. Então eu fico feliz porque ontem, segunda-feira, tinha bastante irmãos aqui orando, e irmãs. Eu fui ali na sala dos varões e estava muito bonita de se ver. Eu precisava ir para uma reunião, mas orei ali uns 2 minutos ainda com eles ali, estendi as mãos. Eles estavam lá e eu orei ali de pé com a Aninha nos braços. E eu fico feliz que naquele trabalho, que toda segunda é trabalho de oração. Alguns irmãos não sabem o que é que acontece aqui na segunda. Um irmão me perguntou: pastor, mas o que é que acontece aqui na segunda? Eu falei: segunda é o dia que todos os departamentos, exceto do jovem, que é na sexta-feira, mas irmãs, varões, crianças, estão na igreja orando e ensaiando para dar o seu melhor para Jesus. Então, glória a Deus pela vida de vocês. E fico mais feliz ainda de chegarmos aqui na terça-feira e vocês estarem aqui também para ouvir a palavra de Deus. Isso demonstra que nós estamos vivendo um verdadeiro avivamento. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isso demonstra que essa igreja tem passado por um verdadeiro avivamento. Vamos abrir a nossa Bíblia, por gentileza, ou mantê-la aberta. Tiago, capítulo de número 4. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Quem tiver uma caneta fácil para escrever, um papel, por favor, esteja fazendo isso, em nome do Senhor e em nome do Salvador Jesus. Nós vamos estar com uma alegria estudando o 4º capítulo da carta de Tiago. É muito importante dizer, irmãos, que a carta de Tiago, ela é uma carta chamada de pastoral. Porque no Novo Testamento nós temos os 4 evangelistas que escrevem ali, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí nós temos um livro histórico, que é Atos. Por que é um livro histórico? Porque conta a história da igreja. Então Atos é o livro histórico do Novo Testamento. Aí depois tem as cartas paulinas, ou epístolas paulinas. Por que é que recebe esse nome? Porque foram escritas pelo apóstolo Paulo, por isso são paulinas. E existem as cartas pastorais, epístolas pastorais, que foram escritas por um pastor para a igreja do Senhor Jesus. Então, a carta de Pedro, que são 2, as de João, que são 3, não o evangelho, mas as cartas de João, a carta de Tiago e a de Judas são cartas pastorais. Por quê, pastor? Porque foram escritas por pastores que estão aconselhando o rebanho. Então, o que nós vamos estudar no capítulo 4 de Tiago é nada mais, nada menos do que o pastor Tiago, que a gente já traçou o perfil dele aqui na primeira terça-feira, que é o irmão do Senhor Jesus, que assumiu a liderança da igreja. É um pastor que está escrevendo para a igreja, de modo geral, que sou eu e que é você. Então,
essa carta, o que nós vamos estudar aqui hoje, é um conselho de um pastor que está percebendo a problemática no meio de um povo, de um rebanho, e como pastor, ele precisa orientar. Porque o pastor que é verdadeiro, ele é aquele pastor que te vê no erro, mas te reorienta. O pastor mercenário é aquele pastor que te vê no erro, mas dá um tapinha nas tuas costas e diz: é isso aí, amigão, vamos lá, né? Vai nessa tua força. Então não é assim que funciona. Então nós vamos entender aqui hoje a epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 1. É muito importante a gente entender que por que Tiago começa fazendo essa pergunta: de onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas entre vós? Lá no versículo de número 3, olha aí para no versículo número 3 do capítulo 4. Tiago identifica que a igreja está orando e a oração deles não estão sendo atendidas. Tem um hino que nós cantamos de vez em quando, que particularmente eu não sou muito fã dele, porque ele tem um fundo de heresia, que ele começa assim: Deus não rejeita a oração. É mentira. Tem oração que Deus rejeita. Tem oração que não sobe diante de Deus. Ou sobe, mas não tem uma resposta. E no capítulo 4, versículo 3, o que nós já começamos a identificar é Tiago dizendo: vocês estão pedindo e não estão recebendo. Olha aí como tem oração que Deus rejeita. Vocês estão pedindo e não estão recebendo. Por quê? Porque pedis mal. Lá no versículo 2 ele termina dizendo: guerreais e nada tendes, porque não pedis. Aí no 3 é como se ele dissesse: porque quando vocês pedem mal. Vocês não pedem, e quando resolvem pedir, muitas vezes pedem mal. Aí pede e não recebe. Tem alguém me ouvindo aqui? Amém? Então olha o que é que o pastor Tiago está identificando com a igreja aqui. Tiago está dizendo: olha, não tem aquela oração que você está pedindo, clamando, buscando, e parece que Deus travou tudo para você. Não tem aquela oração que você está clamando, parece ser tão fácil de resolver, mas não está acontecendo, não tem? Pois é, dê uma reexaminada na sua vida e veja se alguma coisa aí não está acontecendo. E Tiago diz assim: e provavelmente essa oração não está sendo respondida, porque a motivação pela qual você está orando é a motivação errada. Olha para cá que eu estou te dizendo algo de Deus. Uma das maiores razões de muitas vezes a gente pedir e Deus não nos atender é porque a motivação, o motivo pelo que eu estou pedindo está errado. Às vezes eu estou até pedindo a coisa certa, mas pelo motivo errado. Às vezes eu estou até pedindo uma coisa que não é pecado, não é errado, é normal, pastor, mas pelo motivo errado. Às vezes eu peço para Deus dar um upgrade na minha vida, sabe, um upgrade, dar aquela levantada. Senhor, me dá um carro novo, me dá uma vida financeira boa, me dá, Senhor, uma casa grande, eu quero uma casa minha, com piscina. E muitas vezes Deus sabe lá no fundo do coração, por que é que você quer um carro novo? Por que é que eu quero uma casa grande, com piscina? Por que é que eu quero dar uma melhorada de vida? É pecado pedir a Deus para ser melhor de vida? Sim ou não? É pecado pedir a Deus uma Ferrari? É pecado pedir a Deus uma Lamborghini? É pecado pedir a Deus qual carro de vocês novo aqui? Um Space Fox? É pecado pedir um Fusion novo? Não! Só que Deus contempla a motivação do teu coração. Deus sabe se aí no fundinho não está assim, ó, eu quero, pai, um fuzil branco igual aquele do pastor Irã, porque, meu amigo, quando eu passar perto de quem não me deu carona, eu vou botar a cabeça para fora e o cotovelo assim e vou dizer, viu, quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora tem que viver na bênção e se arrepender.
Muitas vezes nós pedimos e não recebemos, é porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Por que estamos pedindo? E é sobre isso que nós vamos estudar aqui nessa noite. O apóstolo Tiago diz, olha, nós vamos entender algumas coisas. Então, abra a Bíblia, fica com a Bíblia aberta comigo, que nós vamos glorificar a Deus muito nessa noite. Tiago começa dizendo, olha, existe uma guerra, existe uma dissensão entre vocês. Existe uma separação, está havendo uma segregação. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 5. Todo mundo que está aqui, a mocidade, as irmãs, os varões, Mateus capítulo de número 5, a Esther que está ali no Data Show, por favor, Mateus capítulo de número 5 e o versículo de número 9. Olha as palavras de Jesus. Olha o que é que está levando muitas vezes essa oração não ser respondida. Olha porque que muitas vezes a gente bate e a porta não está abrindo. Mateus capítulo 5, versículo 9, está escrito assim, está aqui no telão, olha aqui para o telão, vou contar de 1 até 3 e você vai dizer bem forte, bem animado esse versículo. 1, 2, 3, bem-aventurado, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de... Quem é que está falando isso aqui, irmãos? É Jesus. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, bem-aventurado aquele que é pacificador. Agora, o que é ser pacificador, pastor? Ser pacificador é quando eu ando com o extintor espiritual do meu lado. O que é um extintor espiritual? É que o fogo está pegando entre duas pessoas, eu vou lá no meio, se acalma aí. Isso é ser pacificador. Ser pacificador é quando um irmão está dizendo assim, eu não gostei da atitude do irmão fulano. Pensa no irmão, eu vou pegar aquele irmão e dar uma bronca nele. Aí você vai lá no outro irmão que também já está com raiva do outro, ou nesse mesmo que está falando, e você diz assim, meu querido, calma, fica tranquila, esfria a cabeça, meu irmão. Às vezes foi sem querer, às vezes foi intenção, às vezes não foi a intenção dele te magoar. Isso é pacificador. E olha o que é que Jesus está dizendo. Pastor, o que é que isso tem a ver com Tiago? Nós vamos já entender. Olha o que é que Jesus está dizendo. Bem-aventurados são os pacificadores. Deus ama quem é um pacificador. A Bíblia diz, eles serão chamados de filhos de Deus. Tem uma herança forte e tremenda para quem promove a paz entre duas pessoas. Deus ama. Porque o não pacificador, ele é assim, ele ouve o irmão falando, eu vou usar dois irmãos, ele ouve o irmão Willis falar do irmão Rubens aqui, que são dois irmãos, aí ele vai lá no irmão Rubens assim, ó, vou te contar, mas não conta para ninguém não, viu? Toda vez que você vê alguém começar com essa frase, ó, vou te contar, mas fica aqui, repreenda que é demônio vindo aí. Toda vez que alguém chegar para você e dizer assim, ó, tu guarda segredo, ah, meu irmão, já disse assim, o sangue de Jesus tem poder. Quando chegar uma pessoa na tua porta, vem cá, olha, eu não queria te contar não, mas eu tenho que te contar. Mas pelo amor de Deus, fica aqui. Fulano está falando de você. Quando você ouvir isso, levante a mão e diga, está repreendido em nome de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque Deus ama quem promove. Agora abra comigo a sua Bíblia em Provérbios capítulo de número 6, por gentileza. Provérbios capítulo de número 6. Vou pedir aqui para o pastor Irã ficar com um microfone aqui. Baixa um pouco esse microfone vermelho, irmão José, para não ficar muito alto ali na frente da caixa. Por favor, é para os irmãos da live acompanharem aqui. Às vezes eles querem ouvir a referência e não ouvem, porque só captam o microfone. Então, Provérbios capítulo de número 6. Não, você mesmo, pastor Irã, leia, por favor. Provérbios capítulo de número 6, versículo de número... Só conferir aqui, versículo de número 16. Projetor,
Trabalha aí, projetor. Provérbios 6, versículo 16. Olha o que é que esse texto sagrado diz. Antes de você ler, peraí, nós estamos falando de um Jesus que está dizendo assim, ó: promova a paz, seja pacificador, nunca cause dissensão entre dois irmãos, fica no meio, mas fica para apagar o fogo. Você está lá para ser instrumento de Deus para promover a paz, porque quando o contrário disso acontece, por favor, pode ler, Provérbios 6,16. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Sim. E a 7ª a sua alma abomina. Vamos que vamos, pode ler o restante, por favor. Já passou? Olhos altivos. Sim, pode ir. Língua mentirosa. Deus odeia. Mãos que derramam sangue inocente. Deus odeia. O coração que maquina pensamentos perversos. Deus odeia. Pés que se apressam a correr para o mal. Deus odeia. A testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Deus abomina. Olha o que é que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo, capítulo 6, anota aí na sua Bíblia, capítulo 6, versículo 16. Estas 6 coisas Deus odeia, Deus aborrece. Mas a sétima, a sua alma abomina. Qual é a 7ª? Aqueles que provocam, que semeiam dissensão, briga, desentendimento entre duas pessoas. Enquanto Jesus está dizendo, olha, seja um pacificador, o sábio Salomão está dizendo, olha, Deus abomina. Aborrecer é não gostar, aborrecer é achar chato, é não concordar, mas abominar é achar coisa horrenda, horrível. Agora olhe para cá, porque isso aqui é um culto de doutrina. Toda vez que alguém chega para um irmão e diz assim, olha, eu não queria te falar não, mas eu vou te falar, fulano estava acabando com você ali, Deus abomina essa atitude. Toda vez que você semear, é pegar uma semente. O que é uma semente? Uma coisinha pequenininha. Muitas vezes é uma coisinha que foi meio sem significância, foi tão boba, mas você pega essa pequena semente e semeia do outro lado, e essa semente vai virar uma raiz de amargura. Toda vez que isso acontece, Deus diz assim, não funciona. Irmão fulano, pois não. Você viu quando você estava cantando? O que foi que aconteceu? O irmão estava se acabando de rir de você? Agora vamos voltar para Tiago capítulo 4 para a gente conectar tudo isso. Olha o que é que Tiago está dizendo. Qual é a ordem de Jesus? A ordem de Jesus é, precisa existir paz entre vocês. E precisa existir pacificadores no meio de vocês. Tem que ter pessoas para provocar paz. Agora o que é que Tiago começa dizendo? De onde estão vindo as guerras e pelejas que estão acontecendo entre vocês? Tiago está dizendo, o que é que está acontecendo que você não está se entendendo com o seu irmão? O que é que está acontecendo que você não está tolerando o seu irmão? Porque eu não gostar da opinião do meu irmão, isso eu tenho direito. Eu não tenho direito, eu não tenho dever de concordar com a atitude de seu ninguém. Mas eu tenho que amar ele. Eu tenho que amar ela. Você tem todo o direito de não gostar, inclusive da minha personalidade. Eu não gosto desse pastor Felipe porque ele é muito agitado, ele é muito duro, ele fica bravo. Quando ele fica bravo dá para ver aqui no rosto dele. Ah, mas eu tenho que amar o pastor Felipe. Porque a partir do momento que você passa a não tolerar, a partir do momento que você passa a pelejar, a partir do momento que você passa a contender, a ir contra, a querer derrubar, a não querer acontecer, a não querer que se prospere, isso exige um problema muito grande aí. E eu passei a tarde hoje lendo esse texto aqui, relendo, buscando uma orientação de Deus, e eu entendi o apóstolo Tiago dizendo, olha, de onde que está vindo essas guerras? De onde que está vindo essa peleja? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites? Dos vossos membros que vos guerreiam, que se guerreiam?
Eu pedi sabedoria de Deus para interpretar esse versículo hoje e dizer assim: Senhor, eu quero interpretar esse versículo certo. Aí o Espírito de Deus foi ministrando no meu coração. O Espírito Santo disse assim: o que Tiago está dizendo é que nenhuma guerra, que nenhuma contenda, que nenhum sentimento de ódio por outra pessoa, que nenhum sentimento de intolerância por outra pessoa não acontece por acaso, mas é nada mais, nada menos do que uma guerra que existe dentro do seu próprio coração. Sabe o que é que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo: tudo isso que você está provocando em alguém é reflexo daquilo que está acontecendo aí dentro do seu coração. Toda dissensão, toda guerra, toda briga, toda fofoca, toda contenda é nada mais, nada menos do que você lutando contra o seu próprio coração. Sabe o que é que eu aprendi nesse texto? Que o meu maior inimigo, o meu maior concorrente, se é que eu posso chamar assim, a pessoa que eu mais tenho que lutar contra, na verdade, sou eu mesmo. Você é o seu pior inimigo. Amém? Quem está entendendo isso aqui? O seu pior adversário não é nem o diabo, porque esse já está derrotado, a derrota dele já está decretada. Não é nem o mundo, porque esse Jesus já venceu. E nós viremos vencer se permanecermos em Cristo. Mas o nosso maior inimigo, o meu maior inimigo, que eu tenho que acordar e lutar contra ele todos os dias e vencê-lo, sou eu mesmo, é o pastor Felipe. O que ele está dizendo é: toda briga, toda contenda, tudo que está acontecendo externamente, na verdade, é o teu coração que está sendo vencido pela tua carne. Aleluia. Não sei se você já notou, mas ninguém que está bravo, que é briga, que quer contenda, que quer quebrar o pau da barraca, ninguém que age dessa maneira está em paz consigo mesmo. Ninguém. E ninguém que está em paz consigo mesmo, dentro do seu coração, no jejum e na oração, toma atitude dessa maneira. É isso que o apóstolo Tiago está dizendo. Tiago está dizendo: sabe o que é que está acontecendo aí? Vocês estão guerreando contra vocês mesmos. Vocês estão guerreando contra a carne. A carne é o teu maior inimigo. Olhe para cá, você vai acordar amanhã e você vai diante do espelho e você vai dizer: eu preciso te vencer. Você vai olhar para o seu reflexo e você vai dizer: eu preciso te vencer. Eu preciso vencer você. Por que é que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque o apóstolo Tiago está dizendo que todo mal que faz nos perder é influência daquilo que nós estamos sentindo. É daquilo que já está guardado no nosso coração. Nenhum pecado é de fora para dentro. Todo pecado, para agir na nossa vida, precisa encontrar alguma coisinha aqui dentro. Aquele irmão que caiu em adultério ou em prostituição, não foi do nada que aconteceu. Não é da noite para o dia que o irmão cai. Não, pastor, o irmão caiu, mas era tão crente. Aí eu digo: irmão, esse irmão já vinha caindo no seu coração faz tempo, porque todo pecado, ele funciona com a cooperação do nosso coração. Aquela explosão de raiva que você tem com alguém, aquela vontade mas eu odeio você. Não é da noite para o dia que isso nasce. Não é da noite para o dia que isso nasce. Já está aí plantado dentro do seu coração. Aí o que acontece é: você vai no trânsito, você está lá e o cara te fecha, você quer quebrar o vidro dele. Está bravo. Isso é você mesmo. É o que está aí dentro do teu coração, é a tua natureza, é a minha natureza. Você está na igreja, aí se envolve naquela fofocaiada toda. Isso é o que está dentro da tua natureza, da minha natureza. É por isso que Jesus disse assim: olha, se alguém quiser vir após mim, não é obrigado você seguir Jesus, ninguém é obrigado a servir Jesus, mas se alguém quiser vir após mim, entenda que o único caminho a dar certo é tomar a sua cruz e negar essa vontade maligna que muitas vezes está no nosso coração. Sim ou não, igreja? É por isso que a Bíblia diz que todo mundo aqui pecou.
Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, porque todo mundo já nasce com essa inclinação para o mal. Eu tenho uma filha de 1 ano, mas quando azucrina muito a cabeça dela, ela pega as unhas, enfia assim, aperta até a gente dizer, ai. Às vezes ela está com a irmã dela não quer dar o que ela quer, ela puxa o cabelo da Sarinha e puxa até a Sara cair no chão. Mas só tem 1 ano, irmão. Pois é, mas tem uma natureza já. A natureza do pecado. A natureza de Adão. Aí Tiago diz assim, olha, tudo que está acontecendo, sabe por que está tendo essa guerra entre você e alguém? Sabe por que está tendo essa peleja? Porque você não está vencendo o mal que há dentro de você. Olhe para cá que eu vou te dizer algo da minha vida. Toda vez que eu me desentendo com alguém, que eu entro, saio do espírito e grito e dá aquela vontade. Eu chego em casa muitas vezes e digo assim, Senhor, eu perdi mais uma batalha. Porque todos nós lutamos diariamente. Vou citar nomes dando exemplo. O pastor Felipe todo dia tem que vencer. O pastor Felipe que tem aqui dentro. O velho homem que tem aqui dentro. E o velho homem quando está aqui dentro, que ouve alguém gritar com ele, ele pula aqui e diz assim, opa! Aí você volta. O velho homem que está aqui dentro, quando está no trânsito, que recebe uma fechada, meu Deus, ele pula e fica escanchado no teto do carro. É assim ou não é? O velho homem que está aí dentro, muitas vezes está firme, está crente, mas até ouvir alguém xingar você. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Tiago está dizendo, olha, toda essa problemática, toda essa confusão, é por causa daquilo que existe entre vocês. Existe uma guerra entre vocês. Existe uma guerra dentro do coração de vocês. Existe uma guerra entre o bem e o mal, entre o espírito e a carne. Existe uma guerra entre o velho homem e o novo homem. Aí eu pergunto, quem é que está vencendo na tua vida? Quem é que está vencendo essa guerra na tua vida? Muitas vezes aquela vontade de ficar navegando por sites que nós não podemos. E aí, quem é que está ganhando essa guerra na tua vida? Aquelas fotos, muitas vezes, que você tira. Quem é que está ganhando essa guerra na tua vida? Simples assim, isso é uma briga, isso é uma guerra. E se você estiver cedendo, é porque esse mal que está dentro do teu coração está ganhando. Mas nessa noite Jesus está dizendo, nega esse velho homem, coloque esse velho homem para baixo, coloque esse velho homem para lá, deixa o novo homem ganhar, porque você é nova criatura. Você não é mais obrigado. Aleluia. Você não é mais obrigado. Você não precisa mais ceder. Aí olha o que é que Tiago diz. Vamos manter a Bíblia aberta, capítulo 4. Aí Tiago diz, vocês estão entendendo por que é que vocês não estão recebendo? Primeiro, porque vocês estão fazendo isso por causa de ganância, de inveja, de tudo que já existe em vocês. Tiago está dizendo, vocês querem aquilo que o outro tem, mas vocês querem derrubar ele, ou derrubar ela. E não é assim, vocês têm que pedir a Deus. Aleluia. Vocês estão brigando por coisas que é Deus quem dá. É isso que Tiago está dizendo. Vocês estão se dividindo por coisas que não é o homem. É igual a história de José. Brigaram com José, prenderam José, venderam José por causa de uma capa que não era dele, era do pai dele, que deu para ele. Então se você quer uma capa, pede ao pai que ele dá para você. Mas deixa José em paz. Deixa seu irmão em paz. Aleluia. Ah, pastor, eu quero o que o meu irmão tem. Então deixa o teu irmão em paz, pede a Deus. Aí ele está dizendo assim, ó, vocês pedem. Aí onde ele vai dizer, combateis e guerreais, e nada atende. Vocês luta e não chega a lugar nenhum. Briga e não sai do lugar. Combate, não prospera. Por quê? Porque vocês não estão pedindo. Aleluia. Abra o seu coração diante de Deus nessa noite. Diga para Deus o que é que você quer. Diga para Deus o que é que você precisa. Diga para Deus que você precisa de uma mudança. Aleluia.
Diga para Deus: Deus, eu quero ser um pregador, eu quero ser um cantor, eu quero ser um servo de Deus melhor. Mas diga para Deus, peça para Deus. Tiago está dizendo: vocês ficam brigando e não chegam a lugar nenhum, porque vocês não estão pedindo, e quando pedem não estão recebendo. Por quê? Porque você quer pedir para humilhar quem não te ajudou na prova. Vocês estão pedindo para esfregar na cara de quem te fez mal, que você agora tem. A motivação pela qual vocês estão pedindo é uma motivação errada. Agora, Tiago diz: mas tudo isso começa com o seu interior, que deve ser mudado. No versículo de número 4, Tiago diz: adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se fizer amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, a luta está tão grande, a guerra está tão interna. E repito, toda vez que há uma luta na igreja, que há uma guerra entre alguém, é sinônimo de que a amizade de Deus com essa pessoa está meio fraca. Você está colega de Deus, não amigo. Porque amigo de Deus não prejudica o seu irmão. Amigo de Deus não olha com o olhar de juiz para o seu irmão. É isso que esse texto está dizendo. E é isso que nós precisamos aprender. Nós precisamos entender que nós não somos juízes. Porque quando eu tomo a postura de juiz, fecha essa porta aí, por favor. Quando eu tomo, meu irmão, é aqui, ó. Glória. Quando eu tomo a postura de juiz, eu fico julgando meu irmão ou minha irmã. Vamos ouvir, irmão fulano, com a oportunidade. Aí o juiz, lá embaixo, ele já decretou. Quero nem ouvir. Só vou dar um exemplo. Vamos ouvir o cooperador, irmão Ilzemar. Ele vai trazer uma palavra. Vixe, pecador. Vamos ouvir a irmã fulana, louvar a Deus. Olha o que é que ele está dizendo. Toda vez que existir esse tipo de sentimento no seu coração, é sinônimo de que Deus está distante de você. Ou você está distante de Deus. Amém ou não amém, meus irmãos? Eu falei para você que essa carta é pastoral. É um pastor aqui escrevendo. O negócio pega quando ele até... Aí ele está dizendo: você não está entendendo que o que você está fazendo é constituir inimizade contra Deus. Você é inimigo de Deus e você vira amigo do mundo. Por quê? Porque é lá no mundo que se puxa tapete de outro. É lá no mundo que não se suporta o outro. É lá no mundo que se vibra quando o outro cai. É lá no mundo que se espalha a notícia quando o seu concorrente foi para o brejo. É lá no mundo. Na igreja não. Na igreja a gente ora. Na igreja a gente chora. Na igreja a gente precisa aprender a ir atrás. Essa é a verdade. Aleluia. É lá no mundo que quando alguém diz assim: você viu fulano? Você viu o casamento de fulano? Vi. Você viu? Está por um triz. Aí o outro, que é do mundo, diz assim: bem feito. É lá no mundo isso. Você viu quando fulano foi cantar? O playback enganchou. Aí você diz: pois é, bem feito. É lá no mundo. É quem é inimigo de Deus que tem esse tipo de sentimento. É quem é inimigo de Deus quando vê um irmão caído em casa, que diz assim: quero nem saber, para aprender a ser crente. É lá no mundo. Aqui na igreja a gente diz: Senhor, tenha misericórdia do meu irmão, Senhor. Vamos aprender, vamos ler a Bíblia, irmão. Cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito de Deus que habita em vós tem ciúmes. Aleluia. Ele está dizendo que o Espírito Santo não se afaste da tua vida. Porque na igreja só tem um lugar para um juiz, e é Deus. E quando eu quero assumir o lugar de Deus, o Espírito Santo de Deus entende que eu estou tentando tomar a glória dele. Aí olha o que é que ele diz. Vamos ler versículo de número 6. Antes Deus da maior graça, portanto diz: Deus resiste
aos soberbos. Olha que ele está dizendo, esse tipo de atitude da minha parte, Tiago dizendo, é uma atitude soberba. Porque ele vai explicar no texto que o soberbo, ele pensa que só o outro caiu. Ele pensa que só o outro erra, ele pensa que só o outro tropeça, que só para o outro não deu certo. Mas ele diz, mas Deus resiste ao soberbo, porém dá graças ao humilde. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando o diabo soprar no teu ouvido dizendo assim, vibra porque o teu irmão caiu, resista. Festeje porque o teu irmão não está vindo mais para a igreja. Resista a isso, porque isso é o diabo falando no teu ouvido. Espalha que não está dando certo na vida do outro. Divulga, joga nos 4 cantos da terra. Fala no status, fala no Face, liga, manda zap e diz que fulano não está mais na igreja. Isso é o diabo falando no teu ouvido. Ele está dizendo, mas sujeitai-vos a Deus. Diga, Deus, eu sou pequeno, aleluia, e Ele vai te dar graça diante dessa humildade. Porque humilde, irmão, ele diz assim, eu não sou grande. Hoje é ele que está lá, mas amanhã pode ser eu. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, ó pecadores, de ânimo dobre. Por que Tiago vai dizer isso? Ele vai citar isso até o versículo de número 10. Ele está dizendo, mude o sentimento. Está havendo um sentimento de festa na hora errada. E está havendo um sentimento de tristeza também na hora errada. Ninguém faz festa porque alguém caiu. Ninguém faz festa porque alguém está disciplinado. Ninguém pode fazer festa porque um casamento separou. Ninguém pode fazer festa porque um jovem saiu da igreja. Ninguém pode fazer festa por um pastor que foi destituído do seu cargo ou foi trocado. Ninguém pode fazer festa quando o outro está passando uma luta. Olha o que ele está dizendo, se nós vibrarmos em situações assim, a nossa situação está pior do que nós imaginamos. Quando ele diz, converta o vosso riso em tristeza, ele não está dizendo para você deixar de ser alegre e virar triste, não. Ele está dizendo, agora não é o momento de você sorrir, talvez. Agora talvez não é o momento de você sair soltando fogos. Agora não é o momento de você comemorar. Agora é o momento de chorar, de prantear, de lamentar, de clamar, de ajoelhar e dizer, Deus, eu quero sentir a dor que o meu irmão está sentindo lá. Eu quero sentir no meu coração, Senhor, o sofrimento que ele está passando. Isso é misericórdia. É sentir a miséria do outro com o próprio coração, com a cordia. Aí, para encerrar essa primeira parte, ele diz, versículo 11, meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. Tudo termina aqui, nessa primeira parte. Meus irmãos, porque quem fala mal do seu irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei, e só há um juiz. Tu que julgas a lei, já não és mais um observador, mas és juiz. Tem algum juiz aqui nessa igreja? Levante a mão. Tem alguém aqui que tem autoridade de julgar outro? Levante a mão. Nenhum de nós temos autoridade de julgar ninguém. Nenhum de nós temos moral suficiente para acusar alguém que está errando. O que ele está dizendo é, escuta, você não é juiz, mas tu és um observador da lei, porque já tem um que é juiz, já tem alguém que vai julgar. Você é intercessor.
você é apoiador. Amém? Você ora, você chora. Quando você vê um irmão tropeçar, você vai lá. Você chega junto e diz assim: está precisando de alguma coisa? Está tudo bem por aí? Quando você vê alguém na igreja de mau humor, muito atribulado, você vai lá e diz assim: está tudo bem, conte comigo. Porque o juiz não faz isso. O juiz nunca diz conte comigo. O juiz nunca vai dizer isso na justiça humana. Mas alguém que sente a dor do que está sendo condenado, diz assim: tomara que ele seja inocente. Tomara que dê certo no final. Aleluia. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Ele encerra o versículo 12 dizendo: há um só legislador e um só juiz que pode salvar e que pode destruir. Quem é, pastor? É Deus. Mas tu quem és que julga o teu próximo? Eu quero que você entenda que essa palavra é uma palavra pastoral do pastor Tiago. Nós vamos continuar ela na próxima terça, a nos fazer entender que o amanhã a Deus pertence. Hoje é o irmão que está naquela situação, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você. Sempre que você vê alguém numa situação difícil, pense, porque o Tiago vai falar sobre o amanhã, é nesse aspecto. Pense que hoje é ele, amanhã talvez é você. Hoje é ela, amanhã talvez é você. Aí Jesus diz assim: é muito importante você tratar as pessoas como você gostaria que te tratassem. Jesus diz, ele é muito categórico quando ele diz isso, porque ele está dizendo: pelo amor de Deus, trate alguém hoje numa situação que ele se encontrar da mesma maneira que você gostaria que te tratassem se fosse você que estivesse lá. E aqui Tiago diz: porque na verdade amanhã você pode estar lá. Vamos orar. Fecha os seus olhos, nós vamos falar com Deus. Senhor, eu quero nesse momento agradecer ao Senhor pela vida da tua igreja. Meu Deus, eu te louvo por esta paz que nós temos aqui. Mas eu também te louvo, Senhor, pelos deslizes que cada um de nós tem. Eu te louvo, Senhor, porque muitas vezes nós estamos aprendendo a dominar o nosso velho homem. Muitas vezes, Senhor, nós estamos aprendendo, Senhor, a segurar, a controlar o velho Felipe que quer se levantar todo dia e condenar o meu irmão, a minha irmã, e julgá-lo e dizer que talvez ele não merece estar aqui, ou ela não merece estar lá, ou não merecem, Senhor. Mas nessa noite, Pai amado, nós ouvimos a tua palavra, nós não somos juízes. Eu não sou juiz, Senhor, meu irmão não é juiz, nós somos todos réus. Nós somos todos acusados. Todos nós um dia nos assentamos no banco dos réus e o advogado chamado Jesus teve misericórdia de nós. Então eu quero te pedir uma coisa, Senhor. Assim como tu agiste com misericórdia na minha vida, age com misericórdia na vida do meu irmão, da minha irmã, dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Porque nós não somos melhores do que os demais, mas nós somos carentes. Não deixa, Senhor, que esse sentimento maligno, muitas vezes de uma divisão, muitas vezes de uma porfia, de uma contenda, venha nos afastar do Senhor. Porque nós não queremos ser amigos do mundo. Nós não queremos sentir no nosso coração o que o mundo sente lá. As mesmas manias, os mesmos hábitos. Mas, Senhor, que nós possamos ser amigos de Deus e sentir no coração aquilo que tu sentes. Me ajuda, Senhor, a ser teu amigo. Me ajuda a me aproximar de ti cada dia mais e mais. Porque quanto mais eu me aproximar de ti, mais a tua essência refletirá em mim.
Porque é impossível, Senhor, o homem se aproximar de Deus e não conseguir amar. É impossível, Senhor. Mas eu te peço em nome de Jesus da vitória, da graça, que esta igreja continue, Senhor, neste ritmo de paz, de oração, e que esta palavra reverbere, Senhor, por aí afora. As pessoas que nos assistem, que tenham ouvido a Tua voz, que haja sentimento de paz no coração de cada uma delas. Que nós, Senhor, possamos sair daqui entendendo que nós somos pacificadores, que nós somos provocadores da paz, causadores de harmonia. Oh, Ramakalaya Shandarai. Se por acaso nós erramos ou temos errado, Senhor, neste ponto, se por acaso nós temos semeado discórdia, ou contenda, ou até mesmo, Senhor amado, falta de empatia no coração de alguém por outro, que o Senhor nos perdoe, e que a partir de hoje nós possamos examinar essa atitude e refazer essa atitude, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, algo especial, que cada vez que nós abrirmos as nossas bocas, que cada vez, Senhor, que nós nos assentarmos em uma roda, que cada vez que nós nos assentarmos em uma mesa, que cada vez que nós assentarmos em um ambiente como alguém, que seja para abrir a boca, para abençoar, para sair palavras que te glorifiquem, Senhor. Que o dispositivo espiritual que há no meu coração e no coração dessa igreja possa estar alerta de quando nós abrimos a boca para falar algo que não vem de ti, que o Senhor nos vede, que o Senhor nos auxilie, que o teu Espírito acenda o alerta e diga: não, você não é juiz, você não é juiz. Oh, Espírito Santo. Mas para encerrar essa oração, Senhor, eu quero te pedir pelos nossos irmãos que estão talvez fracos na fé. Te pedir por aquele irmão, Senhor, que talvez, ó Pai, não está conseguindo seguir o nosso ritmo, o meu passo. Me ajuda, Senhor, a olhar com misericórdia para ele ou para ela. Ajuda, Senhor amado, a cada um de nós sentirmos falta daquele que não está vindo. Que nós possamos ir buscar aquela centésima ovelha que muitas vezes teima em se perder. Aquele jovem, aquela jovem que dia após dia teima em se apressar para a perdição, mas que nós, não como juízes, mas como intercessores, possamos ir lá, Senhor, estender a mão e levantar